Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno, estamos aqui de volta com o nosso Expliquadrinhos. E no primeiro Expliquadrinhos da história do canal, a gente explicou DC vs Marvel, primeira edição. E demos um contexto do porquê as editoras decidiram se unir, na época. Em meados da década de 90, as duas iam mal das pernas. Mesmo líder em vendas, a Marvel estava com problemas financeiros e começou a licenciar os direitos de personagens para estúdios em busca de um fôlego. Até hoje, Homem-Aranha tá com a Sony por causa disso. E a DC, por outro lado, tinha se tornado apenas a terceira em venda de quadrinhos, sendo superada pela Image Comics. Elas decidiram se juntar para tentar recuperar a popularidade altíssima que tinham no fim dos anos 80 e alavancar as vendas. E essa segunda edição, que a gente vai explicar em homenagem a um ano do nosso Expliquadrinhos, um ano do primeiro DC vs Marvel, assim como a primeira edição, é dividida em 4 capítulos. No primeiro capítulo da segunda edição de DC vs Marvel, reencontramos Axel Asher, o Acesso, personagem que consegue abrir as portas entre os universos das duas editoras. Ele caminha por um beco dizendo que becos são divisórias entre dois espaços, e a sensação que ele tinha é que estava passando a vida toda num beco preso entre dois lugares. Ele chega em um restaurante chinês na Bleecker Street. A maioria de vocês deve saber que rua é essa, mas quem não se recorda vai lembrar em breve. Dentro do restaurante ele encontra a Ming, a namorada dele. Ele pede desculpas por estar atrasado e ela imagina que houve um imprevisto como sempre. Axel comenta que está apaixonado e que ela não entende esse jeito dele estar sempre ocupado, mas tolera. Ming lia uma notícia sobre o Homem-Aranha resgatando uma criança enquanto esperava pelo namorado. Axel conversa com Ming. Descobrimos que o restaurante que estavam era dos pais dela. De repente, Axel começa a ter visões. Uma dor de cabeça forte e repentina faz com que ele derrube o chá que estava tomando. Ming levanta da cadeira preocupada e Axel diz que pode vê-los. Isso nunca tinha acontecido antes com ele. As visões de Axel eram recordações do que tinha acontecido na primeira edição. Ele vê as duas entidades cósmicas que colocaram os universos para se confrontarem. Axel lembra que só um universo poderia sobreviver na ocasião. Ele relembra as lutas como a de Super-Homem com Hulk, Mulher Maravilha contra a Tempestade, Wolverine contra Lobo e Batman contra Capitão América. Ele também lembra do Amálgama, evento no fim da batalha que acabou mesclando os universos temporariamente e gerou personagens como o Garra das Trevas, mistura de Wolverine com Batman, ou o Super Soldado, mistura de Capitão América e Super-Homem. Axel era o único que tinha memória do Amálgama, ninguém mais se lembrava. Então ele percebe que Venom acabou sendo transportado misteriosamente para o universo da DC, e ele precisava consertar isso antes que o Amálgama acontecesse de novo. Ming fica confusa, mas Axel diz que tem que ir. A namorada responde que não vai deixar que ele vá a lugar nenhum e que ia chamar um médico, porque ele tinha praticamente apagado 2 segundos antes. Ele diz que se lembrou de um assunto importante que precisava resolver, mas que voltaria logo e ligaria pra ela assim que puder. Então Axel sai correndo. Na rua, Axel fica surpreso quando percebe o aparecimento repentino de um prédio que ele não conhecia. Era o Sanctum Sanctorum, que fica justamente na Bleecker Street. Ele vê um chinês careca encarando ele do lado de fora do Sanctum, nosso querido Wong. Axel acha estranho, mas vai até um beco e tenta se concentrar. Axel se veste com os trajes de acesso e cria um portal para o outro universo. Enquanto isso, no universo DC, Venom se encontra perdido e confuso em Metrópolis. O simbionte se pergunta onde está e quem diabos é esse tal de Super-Homem enquanto destrói uma estátua do herói. As pessoas ao redor começam a achar que era um monstro e começam a correr. Venom encontra uma mulher chamada Caitlin e diz que ela parecia inteligente, então ordena que a moça explique o que estava acontecendo, mas ela estava até mais confusa que ele. Acesso chega todo desengolçado no universo da DC. Ele estava em Metrópolis, mas não conseguiu criar o portal exatamente para onde queria ir. Ele lembra que o antecessor dele era um mendigo, que ensinou para ele um pouco do que ele precisava fazer, mas não ensinou como deveria fazer. Acesso encontra uma edição do Planeta Diário e deduz que estava em Metrópolis. Na notícia ele vê o Super-Homem salvando passageiros de um trem. Ele decide procurar Venom, alegando que não seria difícil encontrar um monstro de 2 metros de altura, mas
de repente algo passa voando muito rápido na frente dele. A mulher estava apavorada enquanto Venom brincava com ela e até usava os óculos dela. Super-Homem chega lançando Venom com tudo em um muro e dizendo que normalmente Metrópolis dava boas-vindas a pessoas de fora, mas queria abrir uma exceção com Venom. A mulher comemora a chegada do Homem de Aço deitada nos destroços da estátua que esse simbionte tinha destruído. Caitlin fala que devia ter ouvido a mãe quando disse pra ela não se mudar pra Metrópolis. Super-Homem fala que Venom lembrava alguém que ele tinha conhecido, o Homem-Aranha, mas numa versão maligna. Aí pronto, Venom fica furioso, fala pra nunca mencionar esse nome pra ele, cobre a cara do Super-Homem com teias e começa a dar uma surra no Homem de Aço. Venom joga o Super-Homem pra longe e começa a procurar por Caitlin. Ele encontra a mulher e leva ela pra longe enquanto Acesso chega no local, se lamentando que Venom tinha escapado. Super-Homem se levanta e fala que estava bem. Acesso oferece ajuda e diz que podia consertar tudo, mas Super-Homem não sabia quem ele era e diz que isso era assunto para os super-heróis. Venom escalava um prédio carregando a mulher e dizendo que aquele universo era bom porque não tinham aranhas. Super-Homem aparece no topo do prédio e diz que aranhas eram o menor dos problemas do Venom. Venom responde perguntando se o herói não sabia a hora de desistir e enquanto o simbionte estava distraído, Acesso chega e salva Caitlin, teletransportando ela para outro lugar. O Super-Homem dá um soco em Venom, mas o simbionte responde que força bruta não funcionaria com ele, já que ele já tinha enfrentado o Fanático. O Super-Homem fala que também já tinha enfrentado o Juggernaut, mas Venom manda o Homem de Aço de novo pra longe com um soco forte. Acesso chega com Caitlin em um parque de Metrópolis. Ela fala que está zonza, que ela poderia ter morrido, mas agradece Axel por tê-la salvado. A moça diz que gostaria de saber quem era ele e o que estava acontecendo, mas Acesso só diz que Venom não deveria estar ali e ele tinha que levá-lo de volta. Ela insiste em conhecer Axel, mas ele pede desculpas e diz que infelizmente não tem tempo. Acesso abre então um portal para sair do parque. A batalha entre Venom e Super-Homem continuava e Venom seguia levando a melhor. Axel chega de volta se perguntando por que tinha ido para lá, quando podia ter ficado conversando com uma mulher linda em um parque tranquilo. Venom se pergunta de onde o Acesso surgiu, mas logo prende ele no chão para não fugir novamente. Venom prepara o golpe de misericórdia em Acesso, que percebe que não conseguia se mover. Axel entende que o único jeito de não morrer era sumir dali, então abre um novo portal e desaparece para a fúria de Venom. Nessa hora, o Super-Homem aparece novamente golpeando o simbionte e falando que agora não tinham inocentes por perto. Venom manda o Super-Homem com força contra a parede, encurrala ele e diz que estava começando a odiar o Homem de Aço tanto quanto o Homem-Aranha. Eles até usavam as mesmas cores. Venom cobre o rosto do Super-Homem com pedaços do simbionte e ouve uma voz chamando ele de dentuço, que faz ele olhar para trás com espanto. Acesso tinha buscado o Homem-Aranha e levado até lá. Venom fica preocupado e o Aranha já chega dando um chute no simbionte, mandando ele para longe. Super-Homem agradece a ajuda e diz que se lembrava do Homem-Aranha de quando os universos dele se juntaram. Ele pergunta o que era o Venom, mas o Homem-Aranha diz que é melhor ele nem saber. Os dois resolvem ir atrás de Venom e Acesso pergunta o que ele deveria fazer. Super-Homem e Homem-Aranha falam para Axel ficar ali. Super-Homem pergunta ao Homem-Aranha qual seria o próximo passo de Venom. O Aranha responde que provavelmente o simbionte ia querer esmagá-lo até cair, porque odiava muito ele. Super-Homem fala que nunca enfrentou nada parecido com Venom e mal conseguiu empatar a luta com ele. A Aranha responde que Venom é duro na queda, mas tem um ponto fraco: ataques sonoros. Super-Homem resolve ir atrás de um gerador sônico quando Venom chega atacando o Cabeça de Teia e perguntando como é que ele tinha parado ali. Peter responde que o garoto de jaqueta levou ele lá porque conhecia Venom e pergunta se o simbionte não estava feliz em vê-lo. Venom tenta atacar o Homem-Aranha, que esquiva. Enquanto isso, um moitão de guindaste cai e Super-Homem vai buscar antes que machucasse alguém. Acesso chega e começa a explicar a situação para o Super-Homem. Ele fala que podia ir de um universo ao outro e que era o único que poderia resolver a situação. Ele tinha que levar Venom e Homem-Aranha de volta para o universo certo, só assim os universos se manteriam separados. Enquanto os dois conversam, o Homem-Aranha segue batalhando contra o Venom. Super-Homem entende o lado de Axel e diz para ele se fazer útil. Ele manda o garoto buscar um gerador sônico nos laboratórios Star e fala para Acesso levar a capa dele, provando que foi o Homem de Aço quem mandou ele.
A batalha segue, com o Homem-Aranha fazendo piada com o hálito de Venom, enquanto o Super-Homem voa para entrar no combate. Clark Kent tenta dar um soco em Venom, mas é mordido pelo vilão. Venom pega o Super-Homem pelo pescoço e fala que isso era entre ele e o Aranha. Depois ele pega o Homem-Aranha pelo pescoço também e fala que vai ser ótimo matar os dois. Nesse momento ele ouve uma voz chamando por ele. Acesso aparece com um gerador sônico e ataca Venom com ondas sonoras, fazendo ele se enfraquecer e o simbionte se espalhar, revelando Ed Brock. Homem-Aranha aparece fazendo piada e fala para Ed que ele não parecia nada bem, e Ed reclama que o Aranha tinha dedurado o ponto fraco dele. Com a situação resolvida, o Super-Homem dá bronca em Axel, dizendo que era para ele ter entregado o gerador para ele e não se colocar na zona de perigo, mas o Homem-Aranha elogia o garoto e diz que ele se saiu muito bem. Homem-Aranha fala para Super-Homem que mesmo sem o traje, Ed Brock já era dureza antes. Ele era um repórter e repórteres são encardidos, de acordo com Peter Parker. Super-Homem olha para o Aranha, que pergunta por que ele estava jogando aquele olhar, mas Clark Kent diz que não era nada. Acesso devolve a capa para o Super-Homem e diz que precisava levar urgentemente o Homem-Aranha e o Venom de volta. Peter pede para Axel explicar a situação. Ele conta que se ficassem tempo demais ali, os universos poderiam se fundir. Super-Homem agradece a ajuda do Homem-Aranha e de Acesso e fala para Axel que podia contar com ele sempre que precisasse, para fascínio do garoto. Super-Homem fala que levaria o gerador de volta ao laboratório e deseja boa viagem aos três. Venom, Aranha e Acesso desaparecem de Metrópolis. Eles chegam na rua Blicker e Peter diz que conhecia um cara que morava por ali. Homem-Aranha agradece Acesso e também se coloca à disposição para ajudá-lo sempre que ele precisar. O Aranha pega Venom nos braços e fala que é hora de ir embora. Ele pretendia amarrar Venom no topo de um prédio e chamar a polícia, porque era assim que o Homem-Aranha resolvia tudo nos quadrinhos antigamente. Axel sai andando pelas ruas aliviado porque tudo aparentemente tinha acabado. O maior problema dele agora era pensar em como se explicar e pedir desculpas para a namorada pelo que ele tinha feito mais cedo. Ele continua se perguntando como Venom tinha ido parar em Metrópolis, mas não importa. Ele diz que acabou. Nesse mesmo momento vemos o Sanctus Santorum. Doutor Estranho olhava misteriosamente pela janela com o selo de Vichante. Ao contrário de Acesso, que achava que tudo tinha acabado, Doutor Estranho fala que começou. Assim termina o primeiro capítulo. A parte 2 dessa história começa com todos os heróis dos dois universos de volta a seus lugares. Mulher Maravilha, X-Men, Doutor Estranho, Lanterna Verde, Mulher Gato e Demolidor aparecem cumprindo seus deveres como heróis normalmente. Demolidor passava pelo Central Park e vemos Axel Asher com Ming fazer um passeio de carruagem pelo parque. Axel tentava se desculpar com a namorada por ter sumido na semana anterior e ela responde que é difícil ficar bravo em um passeio tão agradável numa noite linda. Ela tenta descobrir o que aconteceu e por que ele agiu de maneira tão estranha, mas ele desconversa e diz que só tinha algumas coisas para resolver. Nesse momento eles começam a ver fogos no céu. Axel fica preocupado, achando que podia ser mais uma ameaça, mas logo percebe que eram apenas fogos de artifício. Os dois perguntam se a cocheira sabia que esse show de fogos estava programado, mas ela responde que não, que deveria ser uma festa particular. Os dois resolvem aproveitar o clima romântico, mas quando estão prestes a trocar beijos, alguém reconhece Axel. Era Jubileu, a mutante que faz parte dos X-Men. Ming fica imediatamente com ciúmes, perguntando por que a garota estava falando com Axel. Ming pede explicações e Jubileu tenta explicar a situação, mas a menina ainda segue furiosa e dizendo que ela é só uma adolescente. A namorada de Axel expulsa ele da carruagem e larga ele e Jubileu para trás. Jubileu diz que só tinha parado para dizer oi e Axel diz que o namoro dele já estava abalado, mas agora provavelmente já era. Jubileu diz que estava lá em uma espécie de excursão escolar. Ela aponta para outros X-Men e diz que eram colegas de sala. Depois, Jubileu explica que o que ela queria de fato era que Axel levasse ela de volta para o outro universo, porque ela queria ver Robin de novo e ter a oportunidade de se despedir de acordo, já que da outra vez eles não tiveram essa chance. Axel imediatamente diz que não vai fazer isso. Acesso explica que ele até consegue fazer isso, mas a missão dele é justamente manter os dois universos separados. Jubileu tenta convencer Axel falando que se ele levasse ela para ver Robin, ela falaria com Ming e resolveria o relacionamento dos dois. Axel começa a achar que alguns minutinhos não fariam mal e resolve atender o pedido de Jubileu. Os outros mutantes que estavam lá perguntam o que estava acontecendo e Jubileu explica que vai dar um passeio e que eles não poderiam ir com ela. Enquanto isso, uma tempestade caía em Gotham e Robin estava no topo de um prédio vendo o bate-sinal em destaque nos céus.
De repente, um portal se abre no céu e Acesso e Jubileu chegam no local. Robin pergunta para Jubileu o que ela estava fazendo ali, e ela diz que é claro que ela tinha ido vê-lo. Robin fica feliz e surpreso, então os dois decidem conversar em outro lugar com mais privacidade. Jubileu pede para Acesso dar um espaço para eles conversarem a sós. Acesso vai dar uma volta reclamando da chuva. Axel vai andando pelos telhados de Gotham e resmungando sobre como ele estava encharcado só para dar privacidade para dois adolescentes namorarem. Ele encosta em um muro para refletir e uma figura misteriosa se aproxima. O homem chega armado e dá uma coronhada na cabeça de Axel, que desmaia na hora. Jubileu se empolga e diz que esse vai ser o relacionamento à distância mais distante de todos, mas Robin explica que ele já tinha namorada. Robin ouve um barulho e pergunta se Jubileu tinha ouvido também, mas ela fala que só estava ouvindo o barulho da chuva. Os dois se viram e dão de cara como duas caras, apontando uma arma para eles. Robin fica preocupado. Harvey Dent diz que duas crianças não deviam sair em uma noite como aquela porque era perigoso. Ele decide atacar os dois, mas Jubileu usa seus poderes para distrair o vilão enquanto os dois correm para fugir. Duas Caras grita que naquele momento Batman não estava lá para proteger o Robin e que não tinha onde se esconder. Robin diz que o Duas Caras detesta Robins enquanto o vilão atira na direção dos dois. Robin fala para o Jubileu se preparar para pular. Ela se assusta com a ideia, mas Robin segura a mão dela e os dois se jogam para o topo de outro prédio. Depois, Robin diz que precisava chamar o Batman, mas não podia deixar Jubileu sozinha correndo perigo. Jubileu se recusa e diz que vai batalhar contra Duas Caras e pergunta qual é o plano. Robin começa perguntando se ela lembrava como ele tinha feito para derrotar ela quando se conheceram. Isso tinha acontecido na primeira edição de DC vs Marvel. Duas Caras avança e fica surpreso que Robin aparentemente tinha decidido ficar e lutar. Ele pergunta onde estava a namoradinha do jovem herói e ele responde que ela tinha ido embora. Harvey Dent fala que ela é uma menina esperta e joga sua moeda pra cima. Enquanto isso, vemos Acesso recuperando a consciência e se perguntando o que ou quem tinha atacado ele. Duas Caras fala que o Robin vai pagar por todos os anos de humilhação. Ele ataca o herói, mas quando chega perto percebe que aquele não era Robin, era Jubileu usando a capa dele. Duas Caras percebe que era um truque de Robin para despistá-lo, enquanto Acesso começa a se levantar e se perguntar quanto tempo tinha ficado desmaiado e onde estavam os jovens heróis. Jubileu usa os poderes novamente para prejudicar a visão do Duas Caras e Robin aparece dando um chute na cara do vilão. Harvey aponta a arma para Robin e diz que dessa vez ele não vai errar, que o Robin vai morrer. Acesso sente que algo está errado e cria um portal para ir até os dois, enquanto Jubileu aproveita e dá um golpe que deixa o Duas Caras desmaiado. Robin comemora que os dois conseguiram derrotar o Duas Caras e Acesso chega no local aliviado de ver que estava tudo bem. Robin explica o que tinha acontecido e Acesso entende que provavelmente tinha sido o próprio Duas Caras quem atacou ele também. Axel fala para Jubileu que era hora de voltar para o universo dela, mas ela pede para ele dar mais um tempo, alegando que mal tinha conseguido conversar com Robin e que não era culpa dela que eles encontraram um maluco. Quando ela fala isso, uma cauda verde ataca todos que estavam ali. Era o Escorpião, conhecido vilão das histórias do Homem-Aranha. Ele aparece misteriosamente em Gotham e fala para os dois nem se darem ao trabalho de tentar fugir porque não conseguiriam. Acesso fica preocupado que novamente um vilão de um universo tinha ido parar no outro. Esse é o fim do capítulo 2 de DC vs Marvel, segunda edição. O terceiro capítulo começa com Acesso confuso, sem entender por que o Escorpião tinha ido parar em Gotham. O vilão ameaça Robin e Jubileu, enquanto Axel diz que ele é um idiota por ter caído no papinho da Jubileu e levado ela até aquele lugar. De repente, o Escorpião é atacado e se vira para trás, perguntando quem estava atacando ele. O Batman surge e golpeia McGargan com força e fala para ele se render. O Escorpião responde que não se rende a ninguém e tenta devolver o golpe, enquanto Axel continua se lamentando por ter levado Jubileu até lá e dizendo que sempre soube quais seriam as consequências, mas mesmo assim se deixou ser convencido. Escorpião ataca Batman com o ácido da cauda dele, mas Batman se protege com a capa e em seguida arremessa um batarangue na cabeça do vilão. Depois o Homem-Morcego completa com um soco fortíssimo e Acesso fica aliviado porque apesar
apesar de o Escorpião chegar a ser mais forte do que o próprio Homem-Aranha, o Batman tinha conseguido amaciar ele. Com o Escorpião desmaiado, Batman pede imediatamente para Robin explicar o que estava acontecendo. Robin conta que conseguiu derrotar o Duas Caras e toma uma baita bronca do Batman, que diz que ele não deveria ter enfrentado o vilão sozinho. Robin diz que Jubileu ajudou. Depois, Batman reconhece o acesso e Axel diz que não sabia se o Batman ia se lembrar dele e do que tinha acontecido com eles e o Capitão América na edição anterior de DC vs Marvel. Batman também dá uma bronca em Acesso por ter levado o Jubileu até aquele universo, e em seguida pergunta se também tinha sido ele quem tinha levado o Escorpião pra lá. Acesso diz que não sabia como ele tinha ido parar lá, complementa dizendo que não era a primeira vez que isso acontecia, que Venom tinha aparecido em Metrópolis também. Batman diz que sabia quem era o Venom. Acesso diz que vai levar o Escorpião de volta, mas que isso era uma solução temporária. Ele precisava descobrir por que isso estava acontecendo. Batman vira as costas e deseja boa sorte. Acesso pede para Batman esperar e diz que seria bom ter a ajuda dele de novo, porque a ameaça poderia ser muito séria. O Batman diz que não lida com ameaças de natureza cósmica e que seria melhor ele chamar o Super-Homem ou o Lanterna Verde para isso. Acesso diz que Batman tem razão quanto a isso, mas ele precisa descobrir o que está acontecendo, então o que ele precisa mesmo é de um bom detetive. Robin e Jubileu se perguntam o que eles estavam conversando e Acesso consegue convencer o Batman a ir até o outro universo investigar junto com ele. Batman avisa Robin que vai até o outro universo e fala pra ele ficar lá pra não correr riscos. Jubileu faz bico e diz que ela e Robin nem tiveram chance de conversar direito. Acesso fala para ela se despedir de Robin e ela pede novamente privacidade. Batman e Acesso se viram de costas para os dois, com cara de quem não estava gostando de nada disso. Jubileu fala para Robin que talvez, se eles vivessem no mesmo universo, as coisas poderiam ser diferentes entre eles. Robin concorda, mas diz que infelizmente talvez eles nunca tenham a chance de descobrir. Mesmo sabendo que ele tinha namorada, Jubileu dá um beijo em Robin, que fica meio sem graça. Batman fala para Robin esperar o comissário Gordon e a polícia levarem o Duas Caras de volta para o Arkham e ir para casa depois disso. Depois, Batman, Acesso e Jubileu entram em um portal para voltar para o universo da Marvel. Assim que chegam no universo Marvel, Acesso diz que vai levar o Jubileu imediatamente para a casa dela. Ela diz que pode ajudar e que ainda tinha que acertar as coisas com a namorada dele. Axel diz que ele resolve tudo sozinho e vai tirar ela de perto do perigo. Jubileu fica emburrada, dizendo que já enfrentou inúmeros vilões antes, mas Acesso resolve levar ela embora mesmo assim. O Batman espera pela volta de Acesso no topo de um prédio em Nova York. Ele vê a Gata Negra, Felicia Hardy, passando em um prédio do outro lado da rua e por um momento imagina que fosse a Mulher Gato, Selina Kyle. Acesso retorna e pergunta ao Batman se ele tinha visto alguma coisa estranha, mas Bruce percebe que não era nada. Batman pede para Acesso explicar tudo sobre o universo amalgamado. Acesso diz que ele é o único que se lembra do que aconteceu, mas que tinha escondido as essências de cada universo no Batman e no Capitão América, e só assim conseguiram reverter a situação. Ele diz que o ser mais poderoso do Amálgama era um feiticeiro chamado Doutor Mistério, que esse era o único que sabia que o Amálgama não deveria existir e que Acesso poderia desfazê-lo. De repente, Axel vê o selo de Vichante na janela do Sanctum Sanctorum e fala que aquela era a torre do Doutor Mistério. Acesso fala pro Batman que eles tinham que ir. Ele acha estranho que ele nunca tinha reparado no local antes e que só fez a associação quando o Batman começou a fazer perguntas. Era como se alguém não quisesse que ele se lembrasse. Batman então invade o Sanctum Sanctorum, quebrando a janela e encontra o Doutor Estranho. Doutor Estranho pergunta quem é aquela pessoa e o que estava fazendo aqui. Batman diz que ele é uma ameaça para aquele universo e para o dele também. Estranho diz que isso é impossível e fala para o Homem-Morcego se explicar. Acesso diz que pode explicar, mas Estranho diz que eles invadiram o Sanctum Sanctorum e as consequências disso eram bem sérias. Axel explica tudo sobre o Amálgama. Diz que eles achavam que alguém estava tentando trazer o universo amalgamado de volta, que como o Doutor Estranho era ligado ao Doutor Mistério naquele universo, ele era o principal suspeito. Doutor Estranho diz que como Mago Supremo daquele universo, ele acha improvável que algo pudesse acontecer sem que ele percebesse. Ele também diz que as proteções místicas dele, como o Olho de Agamotto, por exemplo, alertariam se tivesse algum distúrbio mental
mal nele ou qualquer coisa que pudesse ser uma ameaça para a realidade. Batman diz que não podem contar com a palavra dele com tanto em jogo e que levaria Doutor Estranho para o universo dele, para que alguém pudesse sondar a mente de Estranho e determinar se ele era realmente inocente. De repente, um clarão toma conta do Sanctum. Os X-Men aparecem no Sanctum Sanctorum, convocados por Jubileu para ajudar no caso. A garota levou o Homem de Gelo, Fênix, Míssil, Bishop, Tempestade e Ciclope para tentar solucionar o problema. Jubileu diz que eles resolveram pedir ajuda ao Doutor Estranho para descobrir o que estava acontecendo, mas Batman diz que o Doutor Estranho era o problema. Ciclope diz que isso deveria ser um mal-entendido, que Estranho era um dos defensores mais conhecidos daquele universo. Acesso diz que ele pode não saber que era o problema, então Ciclope decide pedir para Jean Grey sondar a mente do Doutor Estranho e ver se tinha algo ali. Jean pede permissão para vasculhar a mente de Estranho e ele diz que tudo bem. Ela fala para ele baixar as defesas normais e começa a ver tudo o que se passou na vida dele. Ela diz que ele era um médico materialista e sem nada de humildade que sofreu um acidente e na busca pela cura encontrou seu despertar místico. Ela diz que consegue enxergar tudo o que aconteceu na vida dele, os triunfos e as tragédias, mas que não tinha absolutamente nada suspeito ali. Acesso fica em choque, dizendo que tinha certeza e que tudo apontava para ele. Batman diz que se Acesso ainda tinha dúvidas, Doutor Estranho ia com eles até o outro universo. Bishop fala para Batman ir embora e diz que Doutor Estranho não ia a lugar nenhum. Bishop e Batman começam a trocar socos. Bruce Wayne corre na direção de Estranho, falando que ele iria com eles, e fala para Acesso tirar eles dali. Mas antes de chegar perto deles, Batman é golpeado. Batman e os X-Men começam uma briga generalizada enquanto Acesso cria um portal e foge dali. Homem de Gelo fala para a Tempestade cercar o Batman e Míssil resolve atacar o Batman de frente, mas Ciclope tenta alertá-lo que o Batman usaria o impulso contra ele. Mas aí era tarde demais para o aviso e o Míssil acaba sendo derrubado com facilidade pelo Homem-Morcego. Com o impacto, o Míssil sai voando e acaba derrubando a Tempestade. O Homem de Gelo então deixa o piso todo escorregadio e faz Batman cair no chão. Com Batman derrubado, Bishop aponta a arma na cara dele e fala para ele não se mexer, nem sequer respirar, senão ele ia se dar mal. Nesse momento, mais um clarão acontece no Sanctum Sanctorum. Acesso aparece novamente no local, dessa vez com Super-Homem, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e Marciano. Super-Homem fala para soltarem o Batman imediatamente e o terceiro capítulo termina com a batalha entre Liga da Justiça e os X-Men prestes a começar no Sanctum Sanctorum. O último capítulo desse arco retoma do mesmo momento em que o capítulo anterior terminou, com Batman caído, Bishop apontando a arma na cara dele e Super-Homem ameaçando os X-Men e falando para soltarem o Homem-Morcego. Axel Asher aparece no meio tentando apaziguar a situação. Super-Homem fala que não vai repetir e Bishop responde que queria saber quem diabos eram eles e o que estavam fazendo ali. Acesso segue tentando evitar que a briga estoure de vez e Ciclope fala para Bishop se acalmar e evitar o confronto. No entanto, no momento em que Bishop fala que tinha vantagem tática e não podia desperdiçá-la, Batman aproveita a distração para golpear o mutante. O golpe de Batman faz Ciclope mudar de ideia e dizer que eles não tinham escolha, a não ser lutar. A Liga da Justiça também se prepara para a batalha. Axel ainda tenta ficar no meio e grita para não fazerem isso, mas no mesmo instante, Doutor Estranho começa a sentir que algo estava errado e leva as mãos à cabeça, com expressão de dor e preocupação. A batalha começa com tudo. Mulher Maravilha fala que Tempestade a derrotou uma vez, mas que isso não ia se repetir. As duas lutam sem poupar esforços, enquanto Homem de Gelo e Lanterna Verde também batalham entre si. Míssil ataca Aquaman e acerta um golpe fortíssimo, enquanto Bishop espancava o Marciano. Axel fica se perguntando como é que as coisas saíram tanto do controle assim. Enquanto o Acesso pensa em como poderia impedir a briga, Doutor Estranho fala que sente algo tentando tomar o controle. Estranho diz para Axel que ele tinha razão. De repente, o Mago Supremo desmaia na frente de Acesso, no meio da treta entre os X-Men e Liga da Justiça. E Axel se pergunta o que mais poderia dar errado. Flash tenta resgatar Jubileu, se perguntando que tipo de gente levava uma adolescente perdida no meio da guerra. Ela fica brava, chama ele de panaca e usa os poderes para derrubar o Flash. Míssil fala que o espaço estava ficando apertado para a batalha e resolve sair voando, arrastando o Aquaman com ele para fora do Sanctum Sanctorum. Míssil e Aquaman despencam na frente do Sanctum Sanctorum, muito perto do restaurante do pai da Min, namorada de Axel, e a moça dá um berro.
Acesso ouve o berro da namorada, fica preocupado. Enquanto a batalha entre os heróis dos dois universos continua, ele resolve ir para o lado de fora do Sanctum salvar Ming dos perigos. Ming estava assustada presenciando a luta entre Aquaman e Míssil. Axel aparece lá para resgatar a namorada, que pergunta de onde ele tinha surgido e por que estava vestido daquela maneira. Ele fala que precisava tirar ela dali imediatamente, mas ela exige explicações. Ele decide então explicar rapidamente o que podia. Axel fala para Ming que ela provavelmente já tinha visto Homem-Aranha ou o Demolidor em notícias no Clarim Diário. Ele continua explicando que naquele momento, uma dúzia de heróis como eles estavam dentro do prédio da frente, um querendo bater no outro. Eles tinham que ser parados. Vemos nesse momento mais cenas das batalhas de Míssil vs Aquaman, Tempestade vs Mulher Maravilha, Ciclope vs Batman, Fênix vs Super-Homem, Homem de Gelo vs Lanterna Verde e Bishop vs Marciano. Acesso fala que Ming precisava sair já dali. Ela pergunta o que aconteceria com ele e como ele estava envolvido nisso tudo. Ming quer saber por que ele não vai com ela se é tão perigoso assim. Axel diz que ele é necessário naquele lugar e fala para ela ir pro próprio bem dela. Ming foge correndo e chorando, dizendo que nunca vai entender ele, enquanto Acesso volta para a batalha sem deixar que a namorada veja os poderes dele em ação e achando que ela nunca mais ia querer vê-lo. Ele aparece no meio da batalha com o Doutor Estranho ainda caído no chão. Uma mão toca o ombro dele e ele se assusta. Era Jubileu pedindo calma para Axel. Acesso diz que Jubileu já tinha causado problemas demais, levando os amigos dela para lá. Mas Jubileu responde que foi ele quem trouxe o outro bando e piorou as coisas. Os dois ficam se perguntando o que fariam agora para solucionar a situação. Bishop estava dando uma canseira enorme no Marciano e diz que ele precisava fazer muito mais do que desaparecer se quisesse igualar a luta. Lanterna Verde percebe e resolve atirar uma quantidade enorme de energia em Bishop. O mutante explica que o poder dele é justamente ser uma espécie de bateria humana, que ele pode absorver qualquer energia que atingir ele e redirecioná-la. Na sequência, Bishop ataca o Lanterna Verde com a própria energia que ele tinha absorvido do golpe que sofreu. Ele fala para o Homem de Gelo ir atrás do Lanterna Verde, mas enquanto os dois conversavam, Bishop toma um soco do Flash que aparece de repente na frente dele. Enquanto isso, Tempestade e Mulher Maravilha lutavam. Tempestade é puxada para trás sozinha e a Mulher Maravilha fica confusa, dizendo que aquela era uma casa louca. Ciclope tinha acabado de derrubar o Batman com uma rajada de energia e fala para o Morcegão convencer os amigos a encerrar a briga, porque eles precisavam trabalhar juntos. O Marciano pega Ciclope por trás e fala para ele que era o mutante quem tinha que segurar os amigos. Jean fica preocupada com Scott e desvia a atenção, dando brecha para o Super-Homem também atacar por trás. Enquanto isso, Jubileu olhava preocupada para o Doutor Estranho caído. Míssil estava imobilizando o Aquaman e diz que felizmente para ele, os X-Men não eram assassinos e ele só iria acordar com uma dor de cabeça. O Homem de Gelo aparece para tentar finalizar o Lanterna Verde, que estava caído, mas Kyle Rayner, que é a versão do Lanterna Verde nessa história, dispara um raio que faz com que o gelo todo derreta. A água espirra no rosto do Aquaman, dando força suficiente para ele se livrar do míssil. Acesso Jubileu segue monitorando o Doutor Estranho. Tempestade seguia caindo sem motivo aparente e Diana joga o laço da verdade na mutante, falando para ela se segurar. Ororo pergunta por que a Mulher Maravilha estava ajudando ela e Diana responde que não via motivo nenhum para as duas não serem amigas. Jean estava tentando se soltar do Super-Homem para ajudar Scott, mas de repente sente algo errado. Ela percebe que tem algo muito estranho acontecendo com o Mago Supremo. Todos os membros dos X-Men e da Liga da Justiça assistem assustados enquanto o Doutor Estranho começa a levitar e brilhar de repente. Acesso percebe que estava acontecendo o que ele mais temia. Doutor Estranho então se transforma no Doutor Mistério, a união do Mago Supremo da Marvel com o Senhor Destino da DC. Era o ser mais poderoso do Amálgama, o protetor do universo mesclado e que estava disposto a tudo para salvar seu universo. Ele era até mesmo capaz de matar Acesso para que isso acontecesse. Acesso diz que o Doutor Mistério devia estar escondido no subconsciente do Doutor Estranho e levando pessoas de um universo para o outro para tentar abrir caminho para a volta do Amálgama. O vilão, Doutor Mistério, diz que o Doutor Estranho agora tinha sumido, assim como todos ali, e os universos deles também sumiriam. Jean diz que ele deve ter conseguido se esconder da detecção dela por não ser desse universo, e Acesso diz que ele tinha de fato poder para juntar os dois universos. Doutor Mistério diz que vai trazer de volta o universo que uma vez ele falhou em proteger.
Ele diz que se ocultou no âmago do Doutor Estranho até que tivesse força suficiente para bani-lo e assumir uma forma física. Ele diz que vai juntar tudo, começando pelo Sanctum Sanctorum, e resolve já fazer um primeiro amálgama de heróis. Ele junta Mulher Maravilha e Tempestade em um ser só, criando a Amazona. Ororo e Diana não existiam mais. Agora a Amazona era a guerreira Ororo, que tinha se tornado a campeã das Amazonas em Temícera. Super-Homem fala que Doutor Mistério só podia estar louco se achava que podia com a Liga da Justiça e os X-Men juntos. Bishop fala pra ele transformar as duas de volta no que eram antes, mas a Amazona ataca com força e derruba os dois, dizendo que se ela quisesse sobreviver, ela não poderia deixar que Ororo e Diana se separassem. Doutor Mistério diz que só a Amazona não era o suficiente, ele precisava de mais soldados. Então ele resolve juntar Super-Homem e Bishop em um ser só, chamado Super Mutante, e diz que todos ali se tornariam a nova Ordem de Mistério. Ele faz várias fusões bizarras para restaurar o universo do Amálgama. Jubileu e Batman se fundem e se tornam Lebet, também chamada de Jubilation Wayne. Ciclope e Lanterna Verde unidos se tornam Scott Raynor, o herói conhecido como o Olho Esmeralda. A fusão entre Jean Grey e Marciano resulta no Fênix Verde. O resultado do amálgama entre Flash e Míssil é o Cannon Flash. E por fim, Aquaman e Homem de Gelo se tornam o Icebreaker. Doutor Mistério fala para os guerreiros pegarem Acesso, diz que dessa vez não terá nada que Axel possa fazer. Acesso diz que se não fizer diferença, ele gostaria de se juntar ao Doutor Estranho. Então Axel é banido para a dimensão paralela na qual o Doutor Estranho se encontrava, mas não consegue achar o Mago Supremo. Ele achava que tudo parecia relativamente inofensivo ali até que é atacado por uma criatura misteriosa. Ele usa seus poderes para mandar a criatura misteriosa para longe e se senta para descansar e refletir. Uma voz misteriosa diz que aquela criatura era conhecida como Sem Mente. Acesso olha para cima e encontra o Doutor Estranho, que diz que Doutor Mistério aprisionou a forma astral dele naquele lugar, enquanto usava o corpo dele para seus propósitos. Ele fala que o Mistério estava fazendo ele atravessar dimensões ininterruptamente para não ter tempo de escapar. Conclui dizendo que o vilão jamais o destruiria, que Estranho é parte dele e ele corria o risco de se autodestruir caso o fizesse. Acesso pergunta se o Doutor Estranho poderia parar essa ameaça caso conseguisse voltar para a realidade, e o Mago Supremo diz que pode tentar. Acesso fala que vai tirá-los dali e começa a ser envolvido por plantas. Doutor Estranho diz que ele não conseguiria sozinho e sugere que Axel entre em contato com um xamã amigo dele, mas Axel diz que da última vez que pediu ajuda só piorou as coisas, então ele teria que tentar sozinho mesmo. Depois de muito esforço, ele consegue tirar os dois daquela dimensão. Ao chegar de volta à realidade, Doutor Estranho é atacado pelos Minions do Doutor Mistério, mas ele atravessa todos com facilidade, falando que a batalha era entre os dois feiticeiros. Mistério pergunta se Doutor Estranho acha um crime querer que um universo inteiro exista novamente, e o Mago Supremo responde que quando o preço é a eliminação de dois outros universos, a resposta era sim. A forma astral do Doutor Estranho entra de novo em seu corpo, dizendo que a ordem e o equilíbrio seriam restaurados. Doutor Mistério grita, dizendo que só queria viver, e pergunta por que o Doutor Estranho fazia isso. Ele se ajoelha e implora para o Mago Supremo poupar ele e o universo dele, até que ele dá um último grito e é atingido por um enorme raio verde. Doutor Estranho tinha criado uma nova dimensão dentro de uma esfera, onde Doutor Mistério e os outros seres do Amálgama poderiam viver. Era uma existência tão genuína para os amalgamados quanto a existência dos heróis era para eles próprios. O universo Amálgama não seria mais uma ameaça. Dentro da esfera, os heróis do Amálgama da edição anterior de DC vs Marvel, como Garra das Trevas, a fusão de Batman e Wolverine, e Super Soldado, a fusão de Super-Homem com Capitão América, são vistos juntos com o Doutor Mistério e a Amazona. Doutor Estranho diz que Acesso é quem deveria guardar a esfera que continha o universo Amálgama. Ele era o único que poderia proteger a esfera, porque era o único que pertencia aos dois universos. A esfera some e Doutor Estranho diz que ela estava agora dentro do próprio Axel. Os heróis aparecem novamente em suas formas originais e comemoram que tudo deu certo. Batman diz que acusou o Doutor Estranho de ser o perigo e até certo ponto ele estava certo, mas agradece muito o Mago Supremo porque ele também era o salvador dos dois universos. Doutor Estranho diz que ele não teria conseguido sem a ajuda do Acesso, e Axel coloca o mérito no trabalho em equipe e a ajuda dos dois universos.
Ciclope e Super-Homem pedem desculpas um ao outro e dizem que vão cuidar para que as duas equipes continuem em paz uma com a outra. Os heróis se despedem e Acesso leva a Liga da Justiça de volta para o universo deles, mas diz que depois tinha alguém que ele precisava visitar. Na última página desse arco, vemos Axel tentando reatar as coisas com Ming. A namorada dele joga uma bola de neve na cara dele, diz que está pé da vida com Axel e que só vai conversar com ele se ele contar onde esteve e tudo o que aconteceu. Acesso responde que ela não iria nem acreditar se ele contasse. Ele corre atrás da namorada e pensa que dessa vez tudo acabou. Tudo voltou ao normal e ele tem a sensação de que vai ficar assim para sempre. Assim se encerra DC vs Marvel, segunda edição. E claro que não vai ficar assim para sempre, porque essa série só terminou na terceira edição e no futuro nós vamos trazer essa história para vocês também no nosso Explica Quadrinhos. E também é legal comentar que nem tudo estava certo no final. Ele e Ming começaram vivendo no universo da Marvel. Ming trabalhava na frente do Sanctus Sanctorum. Eles até encontraram o Jubileu no Central Park, além de Axel ter falado sobre Homem-Aranha, Demolidor e o Clarim Diário para ela. Mas na última página, quando vemos um correndo atrás do outro, eles estão em Metrópolis, na frente da estátua do Super-Homem, que foi quebrada pelo Venom. Axel pertence aos dois universos, mas e a Ming? Não era para ela estar no outro universo? É isso aí, esse capítulo termina aí com uma pequena polêmica, um detalhe, né? Mas é um detalhe que gera uma polêmica e a gente vai descobrir na terceira edição o que aconteceu. Só que isso vai ficar mais pra frente porque, como toda primeira quinta-feira do mês, vocês já sabem, na primeira quinta-feira de junho nós vamos trazer outra história pra vocês dos quadrinhos e dessa vez, em homenagem ao filme do Thor, vai ser Thor, Deus do Trovão, no dia 2 de junho de 2022, então não percam, 2 de junho de 2022, às 11 horas da manhã, Thor, Deus do Trovão, que é exatamente o arco completo da história de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, nos quadrinhos. O personagem que vai ser o vilão do filme do Thor, e nós vamos contar toda a história dos quadrinhos dele contra o Thor, todo o arco do Thor dos quadrinhos que tem a presença dele pra vocês no mês que vem. É isso, se você quiser ter uma experiência mais completa quando você estiver assistindo o filme do Thor, dá uma olhadinha nesse nosso vídeo aí, não perde, porque com certeza vai adicionar bastante coisa aí no seu conhecimento sobre a história de Thor. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, inclusive o nosso próximo Explica Quadrinhos sobre o arco do Gorr, Thor, Deus do Trovão, no dia 2 de junho, então se inscreve para não perder. É isso aí, galera. Então dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. E se você não conhecia o nosso canal ainda, a gente vai deixar aqui como sugerido na tela final o nosso primeiro Explica Quadrinhos, que era justamente Marvel vs DC, a primeira edição. Se você não viu, não esquece de dar uma conferida também. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!